Senhor Deus, nós te agradecemos de todo o coração pela oportunidade de nos reunirmos em Teu nome para Te adorar e Te agradecer por chegarmos como pessoas, como famílias e como igreja, ao final de mais um ano atípico, muito difícil, porém guardado e protegido pelo Senhor. Nós oferecemos esse culto a Ti como uma expressão sincera da nossa adoração e do nosso reconhecimento de que Tu és Deus soberano, e a gratidão pelo amor que o Senhor tem demonstrado por nós, principalmente no ato de nos oferecer Jesus, o Teu Filho, para nos redimir dos nossos pecados. Receba, Deus, este culto. É a nossa oferta ao Senhor, é a nossa declaração, é o nosso reconhecimento de que só há um Deus, o Senhor soberano, a quem servimos, e dizer ao Senhor que nós somos gratos e queremos ser Teus servos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, meus queridos. Chegamos ao final de mais um ano, dia 31 de dezembro, de um ano diferente, difícil, com desafios, vitórias e perdas, porém com a garantia do cuidado de Deus sobre nossas vidas. Como igreja, nós podemos louvar ao Senhor e agradecer porque Ele até aqui tem nos sustentado. Ele cuidou da igreja, Ele protegeu, Ele abençoou, Ele direcionou. E aqui nós chegamos como igreja viva, coluna e firmeza da verdade, para adorar a Deus e para renovar os nossos votos, não só de fidelidade ao Senhor, como de compromisso, de serviço, de dependência e de obediência ao Senhor. Por isso nós convidamos você a adorar a Deus conosco, ainda que numa forma muito diferente da que somos acostumados a fazer. Quando estaríamos aqui com o nosso templo lotado, mas nós estamos chegando a você, à sua casa. Estamos reunidos em espírito e em verdade. E fazemos não só do templo físico onde estamos, como também da sua casa, um templo de louvor e de adoração ao único Deus. Portanto, eu o convido a participar deste culto conosco, a adorar a Deus em espírito e em verdade, juntamente com a igreja do Senhor Jesus. Quero ler a palavra de Deus. Eu quero ler o Salmo de número 105, os versículos de 1 a 6, e depois o capítulo 149, versículos de 1 a 2, e esse texto nos diz assim: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para Ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu Rei. Amém. Quero convidar você a adorar a Deus conosco, a cantar louvores ao Senhor. Nós cantaremos aqui, você cantará na sua casa. Nós queremos nos unir numa linda adoração, cantando louvores ao Deus de toda a terra.
sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Aquela vida dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua vida me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de estar na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome, Pai. Receba, Senhor Deus, os nossos louvores. Receba, Senhor, porque só tu és digno e merecedor, ó Pai, de toda a honra e glória. Que a tua palavra, Senhor Deus, que vai ser falada aqui agora, ó Pai, que ela possa, Senhor Deus, estar vindo de encontro, Pai, às nossas necessidades. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, viver ou morrer. Esse ano tem sido marcado por esse sentimento tão antagônico no nosso país, e tão somente no nosso país, mais de 190 mil pessoas perderam a vida por um único motivo, por uma única enfermidade. Durante um tempo dessa pandemia, profissionais de saúde foram obrigados a escolher quem iria viver e quem iria morrer, por falta de leitos, por falta de recursos. Um tempo em que vida e morte falaram muito alto. Nós fomos bombardeados e ainda temos sido por noticiários que mostram a realidade da vida e da morte. Durante todo esse ano nós perdemos pessoas. Alguns perderam pessoas muito próximas, outras nem tanto, mas todos nós fomos desafiados a encarar essa realidade da morte. Por isso chegamos ao final desse ano de uma maneira muito especial, pensando: o que será do próximo ano? Como será? Estaremos naturalmente entre a vida e a morte, como temos estado todos os anos. Porém, nesse tempo onde a morte tem gritado de uma forma tão evidente, e tão próxima a nós, e tão possível, nós certamente entraremos nesse novo ano um pouco mais propensos a pensar nessa realidade da vida e da morte. Meditando na palavra de Deus, eu encontrei nas expressões do apóstolo Paulo como nós devemos encarar essa realidade. Escrevendo a sua belíssima carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, ele vai dizer assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É natural que eu já tenha me deparado com esse versículo inúmeras vezes ao longo da minha vida cristã, ao longo dos meus mais de 30 anos de ministério e de pregação da palavra, mas nesse tempo, esse versículo nunca falou tão alto, de maneira tão forte ao meu coração, porque nós temos vivido entre a vida e a morte. Ela bate à porta da nossa casa todos os dias, à casa dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Então, como encarar vida e morte? De uma certa forma, ninguém quer pensar na morte e imagina que ela esteja sempre distante. E ao mesmo tempo, todos nós queremos pensar na vida, talvez com a impressão dela ser
absolutamente indestrutível enquanto estamos aqui na terra. Mas nesse tempo, e olhando o apóstolo Paulo, eu me deparo com uma tremenda percepção desses dois acontecimentos extraordinários na existência humana: vida e morte. E o apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabia que ele estava entre essas duas realidades e tenta encará-las da forma mais natural possível e tenta encará-las de uma forma em que ele coloque nestas realidades propósito. Primeiro, se eu quero viver, o meu viver é Cristo, é por causa de Cristo e é para Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não há uma outra razão de me apegar tanto à vida, não há uma outra razão pela qual eu deva me apegar tanto a essa existência terrena, se não for Cristo, por Cristo e para Cristo. Mas também, quando eu penso na realidade da morte, ela pode estar distante ou muito próxima, eu a encaro como lucro. E por que lucro? Porque ao viver para Cristo e ao morrer em Cristo, eu irei estar com Ele para sempre. Então, o apóstolo Paulo, se tivesse entre nós nesses dias, enfrentando essa pandemia, ele a enfrentaria possivelmente com uma tranquilidade muito maior. Primeiro, sentimento de urgência. Eu estou vivendo, e se eu estou vivendo, eu preciso viver para Cristo. Mas se eu morrer, eu estarei lucrando, porque irei encontrar-me com o Salvador e com Ele viverei eternamente. Não há falta de propósito e nem desespero. Mas ele vai explicar essa decisão. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele continua dizendo assim: caso continue vivendo no corpo, lembre-se, pelo menos 190 mil brasileiros não continuaram a viver, ou não continuarão a viver no corpo no próximo ano, só pelo Covid-19. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Então, já não sei o que escolher. Que percepção extraordinária. Caso eu continue a viver, eu estou chamando você e a mim a essa reflexão. Caso nós continuemos a viver, e esperamos que sim, no ano de 2021, é preciso que haja fruto do nosso trabalho. Mas não só do trabalho secular, daquele que coloca comida na nossa mesa, daquele que proporciona o sustento dos nossos filhos, daquele que também pode trazer algum conforto e alguma alegria. Ele está dizendo o seguinte: caso eu continue a viver, eu quero que a minha vida produza frutos para Cristo. Por isso, para mim o viver é Cristo. Os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos ideais para 2021, eles não podem passar de largo do propósito maior. A nossa vida faz sentido se for vivida em Cristo e para Cristo. Por isso ele diz: olha, se viver, eu vivo para Cristo. Se eu morrer, eu irei estar com Cristo, o que para mim será lucro. Mas, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E aí eu já não sei o que escolher. Porque a minha vida será relevante, porque a minha vida, ela fará com que outras pessoas conheçam Cristo, com que o Evangelho seja propagado, com que pessoas perdidas encontrem a salvação, pecados cometidos sejam perdoados, e essa linda vida eterna que começa aqui, alcançará muitos daqueles que comigo convivem.
Então, segundo Paulo, ele diz o seguinte: bom, se a minha vida servir para isso, então eu terei fruto do meu trabalho. E aí eu já não sei o que escolher. Se eu escolho viver, ou se eu escolho morrer. Se eu viver para Cristo, a minha vida será extremamente relevante. Se eu morrer, eu estarei com Ele para sempre. E ele continua sua abordagem no versículo 23. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, no versículo 24, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Olha o que Paulo diz. Eu estou pressionado entre continuar vivendo e morrer. Entre continuar a viver nos 365 dias, contextualizando, do ano de 2021, ou morrer e estar com Cristo. E ele diz o seguinte: olha, se eu morrer e for estar com Cristo, isso será muito melhor. É impressionante esta convicção, esta fé inabalável, esta certeza que, tendo-a, nós não precisamos entrar em pânico, em desespero. Devemos nos cuidar, devemos ter toda a prevenção, investir a nossa vida no reino de Deus, mas sabendo que por este ou outro motivo, se formos ao encontro da morte, nós estaremos com Cristo. As aflições passarão, as dores passarão, a angústia passará, porque nós estaremos com Cristo para sempre. Então Paulo diz: eu estou pressionado pelos dois lados. Se eu viver, eu ficarei feliz, e eu quero dedicar os meus anos de vida a Cristo, e à causa de Cristo, e à igreja de Cristo. Mas se eu morrer, eu partirei para estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas ele, pela profunda convicção do seu chamado e da sua missão, ele diz: contudo, pelo menos por agora, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. A pergunta que eu faço a você e a mim: a vida cristã que nós temos levado, seria necessária? Tem sido necessária para a salvação de vidas, para a propagação do Evangelho, para a edificação da igreja? Olha o que Paulo diz: eu penso que é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Ao ler esse versículo, eu me deparei comigo e perguntei a mim: será que eu continuar vivendo no ano de 2021 será necessário para alguém? E principalmente para a expansão do Evangelho, para a edificação da igreja de Cristo na terra, para a edificação da nossa igreja? Que reflexão! Paulo diz: estou pressionado, eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, mas eu penso ser necessário agora, por causa do Evangelho e por causa de vocês, permanecer no corpo. Meus irmãos, talvez seja esse um tempo de nós pensarmos sobre a nossa relevância, a relevância da nossa existência. Por que nós queremos viver mais um ano? Ou para quê? Para quê? Faz sentido se for para Cristo, por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Versículo 25, ele vai dizer: convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença
outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Em outras palavras, a minha vida, a minha existência, a minha presença, ela precisa sempre contribuir para que a graça de Deus se manifeste, para que haja alegria, para que haja contentamento, para que haja crescimento das pessoas, e principalmente para que a minha vida, a minha presença contribua para aproximar as pessoas de Deus, para aproximá-las de Cristo, para aproximá-las da vida eterna, para aproximá-las da salvação. Que escolha! Viver ou morrer? Como fazer essa escolha? É preciso entendermos que para tal escolha, nós temos que saber qual tem sido o propósito da nossa vida. Por que nós queremos viver? Por quê? O rei Ezequias, quando foi acometido de uma tremenda enfermidade para a morte, e ele estava condenado à morte, ele ora a Deus, e ele pede ao profeta Isaías para orar a Deus para que ele lhe curasse, e que lhe desse mais vida, e Deus disse que lhe daria mais 15 anos de vida. Minha pergunta: se Deus ouvir a minha oração, e a sua oração, para nos dar mais 1 ano de vida, para que Deus nos concederia este pedido? Para quê? Para que possamos ganhar mais dinheiro? Para que possamos viajar mais? Para que possamos pagar o estudo dos nossos filhos? Para que possamos ter mais relacionamentos? Só para isso? Por que Deus atenderia o meu pedido de me conceder mais 365 dias? Faz sentido, se for para a glória dEle, se for para viver em Cristo e por Cristo, se for para ser um proclamador da mensagem que salva e salva eternamente. Eu quero me encaminhar para a conclusão. E para mim o versículo 27, ele é definitivo. Se eu quero viver, se eu quero continuar a viver, e se eu quero pedir a Deus que Ele me conceda mais 1 ano de vida, ou mais alguns anos de vida, diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Aleluia! Eu vou repetir só a primeira parte desse versículo. Não importa o que aconteça, eu quero viver no próximo ano, eu quero estar com a minha família no próximo ano, eu quero trabalhar no próximo ano, eu quero comprar e vender no próximo ano, eu quero ter lazer no próximo ano, eu quero viajar no próximo ano, eu quero me relacionar com as pessoas no próximo ano. Ele diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Paulo está nos chamando agora e falando conosco na nossa condição de cidadãos, tanto cidadãos terrenos como cidadãos do céu. A nossa cidadania, a nossa vida precisa ser relevante, relevante para os outros, relevante para contribuirmos para a justiça social, relevante para ajudarmos os mais pobres, relevante para acompanharmos os enfermos, relevante para lutarmos por honestidade, por justiça, por paz, relevância. Então faz sentido. Por isso ele diz: não importa o que aconteça, não importa, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Por isso eu quero convidar a minha querida igreja, a qual eu tenho a honra de pastorear. Nós precisamos entrar nesse novo ano, que em alguns minutos começará. Nós precisamos decidir que a nossa vida faz sentido, se nós pudermos exercer a nossa cidadania de acordo, uma cidadania digna do Evangelho de Cristo. Faz sentido.
eu viver mais um ano, se a minha existência, a minha vida enquanto cidadão possa ser digna de ser alguém conhecido como um homem que vive o Evangelho de Cristo Jesus, um pai, um esposo, um filho, um profissional, não importa a minha condição, porque ele diz, não importa o que aconteça, não importa, eu não sei o que nos espera no próximo ano, eu não sei se nós ficaremos livres dessa pandemia, eu não sei se nós sobreviveremos às intempéries da vida, eu não sei se nós sobreviveremos à crise econômica, eu não sei, mas uma coisa eu sei, não importa o que aconteça, não importa, nós precisamos exercer a nossa cidadania, e de uma maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. É possível que, se vivermos assim, venhamos a enfrentar oposição, ironia e até perseguição. Por isso, no versículo 29, Paulo vai dizer: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Versículo 30. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Paulo enfrentava as suas prisões, os açoites. Meus irmãos, o Evangelho não é um parque de diversões. A vida cristã não é um mar de rosas, mas vale a pena vivê-la de maneira digna do Evangelho de Cristo. Por isso Paulo diz, olha, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crerem em Cristo. Até aqui nós gostamos, mas ele continua, mas também de sofrer por Ele. É possível que, por causa de Cristo, se o nosso viver é Cristo, é possível que possamos sofrer. Mas se for por isso, será um privilégio. Por isso eu quero terminar convidando você, minha ovelha querida, a que entenda que não importa o que lhe acontecerá ou o que nos acontecerá neste ano que vai iniciar. Não importa. Exerçamos a nossa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Se sofremos por causa disso, esse sofrimento será um privilégio. Nós ganharemos muitas pessoas para Cristo Jesus. Para nós, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas nós queremos continuar a viver no corpo para ter fruto do nosso trabalho. Nós queremos ser necessários para a propagação do Evangelho e para a expansão da Igreja de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, como sempre fazemos na noite do dia 31 de dezembro, nós celebramos a ceia do Senhor porque este memorial é um marco na vida da igreja. O Senhor Jesus nos comissionou a memorizá-la e a anunciá-la. Quando celebramos a ceia do Senhor como igreja de Cristo, nós estamos anunciando o que Cristo fez por nós. E deveremos fazer isso até que Ele volte.
é o momento de comunhão. Fazemos sempre presencialmente, por conta deste ano atípico. Será atípica também a nossa celebração, mas não menos significativa. Nesse momento, eu quero convidar você que está aí em sua casa. Eu quero convidar você a colocar a sua vida diante de Deus. E para que em comunhão com Ele, você que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você confessou os seus pecados, você foi batizado, você está em comunhão com a Igreja de Cristo, eu quero convidar você a participar desse momento importantíssimo na vida da igreja. É a comunhão dos salvos, que relembram, celebram e anunciam o sacrifício de Cristo. Nós vamos, nesse momento tão importante, adorar a Deus. Nesse momento em que nós estaremos cantando e adorando a Deus, eu peço a você que esteja colocando as suas vidas diante do Senhor, para que em seguida nós possamos participar dos elementos da ceia, comer o pão, tomar o cálice, fazendo isso em memória de Cristo. Vamos juntos adorar ao Senhor. Não quero ir por atalhos, quero seguir. Se você quiser ir em sua casa, cante conosco essa oração. Tu preparastes para mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar, passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Não quero ir por atalhos,
Meus irmãos, Jesus disse que o seu corpo seria partido, que seria assim como esse pão cortado, rasgado, dilacerado, pão que significa alimento, vida. Jesus era o pão que desceu do céu, e ele, de maneira muito profunda, ele se reúne com os seus discípulos para cear, e ele diz a eles que esse pão, que era a representação do seu corpo, que seria, dentro de alguns momentos, apanhado, preso, julgado, condenado, ferido, açoitado, dilacerado, crucificado. Mas ele diz que toda essa dor seria por nós, em nosso lugar, e que a partir de então nós não precisaríamos mais ter medo se iríamos viver ou morrer, porque a partir de então, para nós, o viver seria Cristo e o morrer lucro. Quando nos reunimos como igreja, especialmente hoje, no último culto desse ano, nos últimos momentos de um ano tão conturbado, nós queremos humildemente agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por esta morte, por esse corpo, por esse sofrimento, e declarar que a nossa vida, que a nossa existência só faz sentido se o propósito seja viver Cristo e para Cristo. Por isso eu quero nesse momento convidar você, e vamos fazer isso juntos, nós, os poucos que estamos aqui no templo, e você na sua casa, nós iremos comer juntos desse pão. Ele não se transformará em corpo de Cristo, ele continua sendo um pão, mas aquilo que ele significa, e a importância que ele tem para nós, é que Cristo se ofereceu e morreu em nosso lugar, ofereceu o seu corpo para o martírio, para a cruz, para que nós então pudéssemos viver dignamente, exercer dignamente a nossa cidadania, que ela seja digna do Evangelho de Cristo Jesus. Em gratidão, juntos, comamos o pão. E a irmã Patrícia vai servir a nossa querida irmã Alessandra. E juntos agora comeremos o pão. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento em nossas vidas. Este momento, ó Deus, ao qual podemos participar, Senhor, da ceia do Senhor, onde o qual o Senhor falou que deveríamos fazer isso em memória do Senhor, ó Pai. Queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, por tudo que Jesus Cristo, teu amado Filho, fez por nós naquela cruz. Por ter nos perdoado, Senhor, sabemos, ó Pai, que nós não somos merecedores, ó Pai. Mas nós louvamos o Teu nome, ó Pai, e agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Ajuda, Senhor, a viver, ó Pai, uma vida, ó Pai, que venha agradar o Teu coração, Senhor, a cada dia. Que possamos, ó Pai, ter sempre em nossa mente, em nossa memória, Senhor, tudo aquilo que o Senhor, o Teu Filho Jesus fez por nós. E que nós possamos levar a Tua palavra, Senhor, para aqueles ainda que não conhecem o Senhor, ó Pai.
Nos dê sabedoria, Senhor, nos dê capacidade, nos capacita, Senhor. Mais esse ano, Deus, que estará chegando, Senhor, que o Senhor venha nos capacitar e que o Senhor venha nos usar, Deus, a cada dia mais, a levar a Tua palavra àquelas pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor. Obrigado por tudo, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém. Da mesma forma como Jesus disse que o seu corpo seria partido como o pão, Ele também disse que o seu sangue seria derramado. Que Ele iria morrer e o seu sangue na cruz seria derramado em nosso lugar, a nosso favor. João vai dizer de uma maneira muito profunda: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós chegamos até esta noite do dia 31 de dezembro de 2020. Chegamos aqui porque Deus nos deu e nos permitiu vida. E como salvos chegamos aqui porque o sangue de Cristo nos lavou, nos purificou de todo pecado. Da mesma forma nós vamos adorar a Deus. Eu quero convidar você a adorar a Deus conosco, que neste momento de louvor, que tenha você e eu, tenhamos um tempo de profunda reflexão sobre o significado, o valor e o poder do sangue de Cristo derramado na cruz. Queda o jogo
Meus irmãos, Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele participa com os seus discípulos num tempo para mostrar-lhes o que lhe iria acontecer, a sua condenação, a mais grave de todas, usada pelo Império Romano, que era a morte de cruz, destinada aos piores, aos considerados irrecuperáveis, àqueles que não mereciam nenhuma oportunidade. Jesus recebe essa condenação, a toma para si, obediente ao Pai, e Ele vai até a cruz, e Ele se submete ao vitupério, aos açoites, às zombarias, à profunda dor, assume a condição que era nossa, pecadores condenados à morte, uma morte impossível de ser expiada, senão por alguém que não cometera pecado. Uma condenação injusta para ele, justa para nós, mas que ele pagou em nosso lugar. Por isso João vai nos dizer também: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João diz que Jesus é o justo, o nosso advogado, aquele que foi em nossa defesa, e mais, Ele tomou a pena devida a nós, a tomou sobre Ele, derramou o seu sangue na cruz e pagou por nós, e disse: Pai, está tudo pago. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, ele diz: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Foram lavados pelo sangue de Jesus, foram comprados pelo sangue de Jesus. O castigo que nos trouxe a paz. Por isso que Paulo diz: para mim, o viver só faz sentido, só há razão de ser, se esse viver for Cristo e para Cristo. Só faz sentido eu pedir mais um ano de vida, se neste ano que iniciará agora, o meu viver for Cristo e para Cristo. Só faz sentido, só haverá relevância, se a minha vida estiver a serviço de Cristo, da igreja de Cristo, do evangelho de Cristo. Aí sim fará sentido. E ao tomarmos esse cálice, eu quero convidar você, a você, minha querida ovelha, a que entenda que só faz sentido sermos igreja, que a nossa igreja só existe para ser igreja de Cristo Jesus, e a nossa vida existir em Cristo, por Cristo e para Cristo. Nós queremos, ó Deus, agradecer a Ti pelo sacrifício de Cristo, pela morte de Jesus em nosso lugar, pelo corpo partido e pelo sangue derramado na cruz.
Nós queremos viver a nossa cidadania, Deus, de uma forma digna do Evangelho de Cristo, digna deste precioso sangue derramado em nosso lugar e por nós. Entregamos, ó Deus, a nossa vida a Ti, a nossa igreja a Ti, em nome de Jesus. Tomemos o cálice. Senhor Deus, meu Deus e Pai, queremos Te agradecer pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, Pai. Queremos Te agradecer pelo Seu sacrifício que o Senhor pagou ali na cruz, Pai, pelos nossos pecados. Te agradecemos, Pai, por este ano que está finalizando, pelas bênçãos, Pai, que o Senhor nos deu, pela Sua misericórdia, Pai. Te agradecemos pelo Seu consolo, pelo Seu conforto. Te agradecemos por cada livramento. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua provisão, pelo Teu amparo num ano tão difícil, Pai. Senhor, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus. Eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Tumba vazia agora está, o céu te adora.
És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso último culto de 2020. Nós queremos terminar orando com você. Nós queremos colocar a sua vida, a sua família, a nossa igreja, o nosso país, a humanidade diante do Senhor. Por isso eu quero convidar você a ir agora na sua casa, juntamente com a sua família. Nós fazemos sempre aqui em nossa igreja, todos os anos, nós nos damos as mãos, e na sua casa você poderá fazer isso. Nós, unidos em Cristo Jesus, nós iremos orar ao Senhor, clamando pela misericórdia de Deus e pedindo a proteção do Senhor, o cuidado dEle, e que Ele use nossas vidas no ano que está se iniciando, dentro de alguns minutos, para a glória dEle, para que o Evangelho do Senhor Jesus seja proclamado, e para que possamos exercer a nossa cidadania digna do Evangelho de Cristo Jesus. Quero convidar você então a orar agora. Deus, muito obrigado por este ano, ó Deus, apesar de tantas dificuldades, até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, nos amparou. Nós queremos interceder, ó Deus, agora por aquelas famílias enlutadas, pessoas que perderam os seus queridos por muitos motivos, o maior deles, esse flagelo que atingiu a humanidade, essa pandemia. Ó Deus, quantas lágrimas nesta noite, quanta dor, quanta saudade, e nós estamos em nome de Jesus clamando por Tua graça e pela consolação do Teu Espírito Santo para os corações que sofrem e choram a dor dos seus queridos. Deus, nós estamos suplicando agora por tantos que estão hospitalizados, estão no leito, estão nas UTIs. Oh Deus, em nome de Jesus, nós clamamos por cura, Senhor, por tantos que estão doando suas vidas no combate dessa pandemia. Senhor, cuide, fortaleça, proteja, capacite as mentes para que haja cura. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos por proteção. Senhor, tenha misericórdia. Nós não entendemos o porquê, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós clamamos por graça e misericórdia, porque nós não merecemos. Uma humanidade que se voltou contra o Senhor, que se voltou com a sua palavra, não merece, mas nós sabemos que a graça é um dom imerecido, e é por Tua graça e por Tua misericórdia que nós clamamos, Senhor. Muito obrigado, porque nesse tempo de tempos fechados, a igreja permaneceu aberta, orando, intercedendo, proclamando, evangelizando, socorrendo, amparando. Nós reconhecemos que o Senhor sustentou a Tua igreja na face da terra. Obrigado porque o Senhor cuidou da nossa igreja, não nos faltou nada. E nós podemos estar aqui nestes últimos minutos deste ano em oração. Nós suplicamos pelas famílias da igreja,
Abençoe nossa casa, Senhor. Obrigado por não ter faltado um dia o pão necessário. Ó Deus, socorra os milhares de desempregados, Senhor. Aqueles que não estão tendo o pão para colocar na mesa dos seus filhos. Tenha misericórdia, Senhor. Ó Deus, nós suplicamos por esses governantes que muitas vezes são tão insensíveis ao sofrimento do povo. Repreenda, ó Deus, em nome de Jesus, para que haja misericórdia e compaixão pelos milhares de brasileiros que estão vivendo só por graça e misericórdia. Em nome de Jesus nós pedimos por isso, Senhor. Ó Deus, e dá-nos um novo ano. Nós não sabemos quais serão os desafios, mas que não importa. Assim como Paulo nos diz, não importa o que nos aconteça, que nós possamos exercer a nossa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus, que nos alcançou e nos transformou, para que o nosso viver seja Cristo. Mas Deus, se a morte nos alcançar, nós desde já reconhecemos que se morrermos em Cristo, essa morte será lucro, porque estaremos com Ele para sempre. Conceda-nos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia, o nosso compromisso contigo, com a Tua igreja, com missões, com evangelização, com o próximo, com os que estão sofrendo. Que a igreja esteja sempre do lado daqueles que sofrem. Ó Deus, use nossas vidas, a nossa saúde, os nossos talentos, os nossos dons espirituais, a nossa inteligência, os nossos bens, a nossa vida, para o Evangelho de Cristo. Só assim fará sentido viver esse ano que se iniciará agora. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação tão necessária do Espírito Santo esteja com o teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Queridos, tenham um feliz ano novo. Agora você pode dar um beijo, um abraço nos seus familiares que estão com você em casa. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua casa. Que o pão nunca falte à sua mesa. Que a bênção da misericórdia do Senhor alcance a sua família. Que a proteção de Deus acompanhe a sua vida e dos seus filhos. Que a proteção de Deus acompanhe os nossos queridos idosos. Que a graça de Jesus inunde os nossos corações, desde agora e para sempre. Amém. Um feliz ano novo para você. És invencível.